Acompanhe pela live do Facebook e YouTube no www.dewallfm.com e ainda nos sites radios.com e radios.net. Baixe o aplicativo The Wall FM nas lojas Google Play ou Apple Store. Mande mensagens de texto ou voz para o WhatsApp 11 9 4201 9666 ou ligue para falar ao vivo 11 4852 2720. Curta e siga The Wall FM no Instagram e Twitter e compartilhe nossos lives. Brasil Rádio Rock. The Wall FM. Carro da noiva casamento. Deixe seu dia mais inesquecível. Aluguel de carro antigo para casamentos e eventos. Carro da noiva casamento. Acesse Instagram para conferir fotos e vídeos. @carro para noiva. 11 99890 2077. Você tem uma marca? Ela é realmente sua? Não corra o risco de ter que começar tudo do zero. De novo, a Vai Registra é uma empresa de registro de marcas e patentes. Sua marca só é sua se for registrada. A Vai Registra cuida disso para você. Rápido, simples e sem burocracia. A Vai Registra conta com um time de profissionais altamente qualificados e sistemas 100% digitais. Saiba mais em www.vairegistra.com ou entre em contato pelo telefone 11 2367 1720 ou pelo WhatsApp 11 94812 2002. Não vacila. Vai Registra, empresa de registro de marcas e patentes. Vai Registra. Encanamento entupido? A Canaã resolve. Seja pia, ralo ou qualquer outro encanamento. A Canaã Desentupidora tem equipe altamente qualificada e atende sua casa, seu comércio ou sua indústria na capital, Grande São Paulo, litoral ou interior. Orçamento sem compromisso e serviços sem quebra de pisos e paredes. Canaã Desentupidora. 967463676. Entupiu? A Canaã resolve. Garagem 00. Esta é a Garagem 00. Nossa missão é ser referência no diagnóstico de motocicletas. Para isto, temos profissionais qualificados nas principais instituições de São Paulo. A Garagem 00 está totalmente equipada com ferramentas especiais das principais montadoras e alguns equipamentos adicionais. Nossos processos de diagnóstico são baseados nas informações dos manuais de serviço, oferecendo um atendimento exclusivo e dedicado. Aqui na Garagem 00, trabalhamos de porta fechada. Sabemos que não é apenas uma motocicleta, e sim uma verdadeira paixão. Sejam bem-vindos, muito obrigado e sigam nossa página nas redes sociais. Garagem 00. Garagem 00. Seu carro parou? Isso é sinal que você não levou na Mecânica Leal. Há mais de 20 anos no mercado, trabalhando para você nunca ficar parado. Venha fazer uma visita e tire suas dúvidas com o Herbert, especializado em câmbios automáticos e automatizados. Você vai se surpreender com a qualidade e o preço justo. Mecânica Leal. Aqui trabalhamos com coração e lealdade sempre. Avenida Renata, 592, na Vila Formosa. Saúde mental e bem-estar. Saúde mental e bem-estar com Edissandra Betiol na The Wall FM. Olá, boa noite, eu sou o Isidoro, estamos ao vivo em mais uma live direto do estúdio da Rádio The Wall para mais um Saúde Mental e Bem-Estar com Edissandra Betiol. Essa live está sendo gerada para o Facebook, para o YouTube também, para o nosso site, o thewallfm.com e ainda para os sites amigos radios.com, radios.net e Rádio Box. E é claro, estamos no nosso app, é o aplicativo da Rádio The Wall que você encontra nas lojinhas. Achou? Baixou? É de graça, não paga nada, tá? Totalmente de graça o nosso aplicativo. Quando tiver no seu aparelho celular, dá um clique para ouvir música ou para ouvir a programação de entrevistas, de lives direto aqui do estúdio da Rádio The Wall. O clique exatamente como fez a Tainara, né, Tainara? Acontece, gente. Já saiu rasgando aí na live, tá certo. Ô, Edissandra, boa noite, tudo bem?
Boa noite, Luiz. Boa noite a todos que estão aqui nos ouvindo. Bom, hoje nós vamos abordar um assunto um tanto polêmico, né? Devido à pandemia, nós tivemos aí um aumento de consumo de pornografia. Isso gerou alguns conflitos, inclusive familiar. Então, eu trouxe um especialista no assunto, que é o filho da Dona Glória e do Sr. Wagner, que é o Fernando Batista, que é formado em biologia, terapeuta de família e de casal, sexólogo e diretor da Escola de Afetos. Boa noite, Fernando. E aí, estando aqui comigo também, já vou te dar espaço, Fernando, calma que você tem muito conteúdo. Nós estamos aqui com o Gabriel Lacerda, meu filho querido, e Tainara Campos, que trabalha aqui nos dando o suporte. Oi. Boa noite, Tainara. Boa Boa noite, Luiz, também. Tudo bem? Boa noite a todos. Temos aqui Marcos Garcia também, falando oi, galera, boa live pra vocês. Oi, Marcos. Olá, Marcos. Cristina Vieira da Silva, falando oi, Fernando. Oi, Cristina. Tudo bem, Cristina? Paulinho também. Paulinho de São Caetano. Isso, assistindo nós. Vamos pedir para o pessoal também mandar áudio ou texto, né, para o nosso WhatsApp. Ivani Cardoso também, tá falando o seu nome, Fernando. Tá todo mundo aqui, ó, adorando te ver, viu? Legal. Fernando, boa noite. Vamos lá, Fernando. Boa noite. Então, Fernando, mediante a situação em que nós vivemos agora, neste período, né, como nós dissemos aqui, o consumo de pornografia aumentou muito. Então, hoje tem várias outras ramificações, né, da pornografia online. Então, nos esclarece, dizendo para nós um pouco mais sobre a tua visão sobre o assunto, Fernando. Legal. Bom, primeiro eu queria dar as boas-vindas aí para quem está nos acompanhando, né? Dizer que é um prazer estar aqui, agradecer a Edissandra, agradecer a Rádio The Wall por me convidar para estar aqui conversando sobre esse tema tão importante, né? E, enfim, fiquem à vontade aí para enviar as perguntas de vocês, para conversar com a gente. A gente tem percebido, né, que com o isolamento social, com a pandemia, o consumo de pornografia tem aumentado, né? E assim, as pessoas, não só agora na pandemia, mas com todos esses recursos tecnológicos que foram surgindo aí, principalmente dos anos 2000 para cá, o consumo de pornografia já vinha aumentando, né? Então, com a pandemia isso acaba ficando muito mais evidente, né? Mas a gente sabe que essa questão já vem se tornando aí cada vez mais frequente na vida das pessoas, principalmente dos adolescentes, na medida em que os recursos tecnológicos ficam mais disponíveis. Fernando, responde para mim. E como é que os casais estão lidando com isso? Isso está de uma forma natural ou isso tem gerado alguns conflitos entre os casais? Então, isso costuma gerar bastante conflito entre os casais, justamente porque o consumo de pornografia, ele leva as pessoas a criarem um ideal de uma relação sexual que não existe, né? Porque os atores e atrizes de filmes pornôs têm corpos esculturais, o desempenho sexual dessas pessoas é bastante diferente do que é na realidade, né? A duração da relação sexual de um filme pornô é muito maior do que o que ocorre também nos relacionamentos reais. E nos casais, essa questão acaba sendo uma problemática, porque quando um dos cônjuges consome pornografia, muitas vezes essa pessoa acaba ficando insatisfeita na relação sexual real, justamente porque o seu esposo, a sua esposa, o seu namorado, namorada, não tem aquele corpo, não tem aquele desempenho do ator pornô, né? Então, essas pessoas acabam muitas vezes ficando frustradas, fazendo comparações, exigindo coisas do seu companheiro ou da sua companheira que viram lá no filme pornô, mas que dentro daquele contexto não é possível, né? Então isso acaba gerando bastante conflito entre os casais. E nesse caso, claro, é muito difícil mesmo competir, né, com aquelas mulheres que são fabricadas, com os homens fabricados. Então, realmente causa um trauma, né, porque a pessoa não tem essa beleza artificial ou uma beleza natural, porque muitas vezes mesmo
já tem um filho, 2 filhos, né, que isso também interfere na construção da sexualidade aí da família, né? Uhum. E você entende, Fernando, que é uma traição o casal estar, um dos cônjuges estar envolvido na pornografia? Uhum. Essa questão é bem interessante porque no consultório os casais chegam com essa demanda e muitos acabam fazendo justamente essa pergunta, né? Então acho que é importante esclarecer o que é traição. Traição é quebra de contrato, né? Então o que significa a traição? É deixar de fazer algo que já está combinado. Então para alguns casais não é problema um dos dois consumir pornografia, para outros casais é problema. Então a grande questão precisa haver um acordo, né? Os casais eles não costumam conversar sobre sexualidade e sobre relação sexual, né? As pessoas vivem a sua sexualidade de maneira automática, né? Então os casais precisam conversar, precisam falar sobre isso, se dentro daquela relação tudo bem o seu parceiro ou a sua parceira consumir pornografia na sua ausência, ou tem que ser sempre na sua presença, ou não pode. E não né? acontece também que tem pessoas que, sabendo que o outro não aprova, não concorda, fazer isso escondido e aí, de certa maneira, essa pessoa que está fazendo escondido diminuir a libido pela outra pessoa? E quando isso acontece, né, quais são os impactos que isso pode acontecer na relação, Fernando? Uhum. Então, o problema aí é justamente quando isso não foi combinado, né? Então, se a pessoa está consumindo pornografia na ausência do seu parceiro ou da sua parceira, sabendo que essa outra pessoa não gosta ou não quer que isso faça, aí sim é traição, porque essa pessoa está quebrando um contrato, um acordo que foi feito, né? E é importante falar que muitos casais não fazem contratos explícitos, não dizem claramente para o outro aquilo que esperam. É que existe um certo tabu até, né? Na relação, é difícil quando as pessoas falam abertamente sobre todos os assuntos, né? Sim. Então acaba fazendo escondido. Uhum. E aí a gente entende, né, que quando há uma libido pela pornografia, pela beleza, a gente observa o seguinte, isso em clínica, né? Uhum. Que as pessoas começam a se entusiasmar primeiro pelas fotos. Tem todo um desenvolvimento, isso não tem, Fernando? Começa pelas fotos, aí depois vai para os filmes, aí depois começa a ir para Kangirl, ver as meninas, ver os meninos em vídeos. E isso vai indo, crescendo, até que chega um momento que a pessoa já não se satisfaz com isso, aí vai tendo um rompimento daquele elo, a libido vai diminuindo, vai ficando cada vez mais distante, até que chega a um momento, pode acontecer, com mais facilidade, a cometer uma traição já de tantos estímulos, e essa relação já entendendo que não tem afetividade. Então, os sexos casuais, os encontros casuais, isso é uma coisa comum. Faz sentido, Fernando, isso que eu estou te dizendo? Faz sentido? Eu não acredito que exista necessariamente um padrão que todas as pessoas vão seguir, né? No sentido de foto, vídeo e etc. O que a gente percebe é que, assim, o que vai acontecer? Semelhante à dependência de drogas, né? Então, o que acontece com uma pessoa que é dependente de drogas? Ela vai consumindo uma quantidade que traz para ela aquele benefício, aquele prazer que ela espera, e na medida em que essa quantidade não oferece mais esse prazer, ela vai aumentando, né, esse uso, que é o que a gente chama de tolerância. A dependência de sexo é a mesma coisa. Então, assim, se a pessoa ela consome pornografia, vídeos, e ela se satisfaz com aquilo é suficiente para sua satisfação, ela pode, durante um tempo, parar por ali. Mas pode chegar um momento, né, não existe regra, mas pode chegar um momento em que aquele tipo de prática não é suficiente para ela obter prazer.
aí sim pode ser que ela parta para uma relação real com outra pessoa, né? E também pode acontecer isso que você falou, né? As pessoas podem acabar tendo uma baixa do desejo pelo seu parceiro ou pela sua parceira, acabar perdendo o desejo pela sua parceria, justamente porque essa pessoa ela só consegue ficar, né, desenvolver a sua vida sexual no nível ali da fantasia, do imaginário, né? Na realidade, como a realidade não é muitas vezes tão interessante quanto o filme pornô, essa pessoa acaba, em algum momento, pode perder o interesse pelas relações sexuais reais. Tainara, tem alguma pergunta? Tem sim. Aqui a Roseli Stort está falando: que demais, Fernando Batista, ótimo psicólogo, super competente. Parabéns também The Wall FM, ótima escolha. Temos aqui também Neuza Miron, falando boa noite, Edissandra. Boa noite. Tainara, Luiz Isidório, convidado. Boa noite, Neuza. Luiz Isidório, convidado. Ótimo programa para todos. E o Marcos Garcia está falando: as produções pornográficas têm aumentado nos últimos anos, ou seja, tem demanda telespectadores. Eu consegui, tá bom? Fernando, você acha que a evolução da internet e redes sociais, as fantasias sexuais ficaram mais virtuais? Tá perguntando porque se busca filmes pornôs, curiosidade ou aumento da libido? Bem interessante essa pergunta. Um beijo para a Roseli, né? Bom saber que você está nos acompanhando. O que acontece? Né, a gente estava até conversando um pouco sobre isso no caminho vindo para a rádio, e nos filmes pornôs existe lá uma diversidade de relações sexuais bastante grande. Né? Então existem lá tudo quanto é tipo de relação sexual possível, e algumas inclusive que a gente entende que são práticas patológicas, como quando envolvendo menores de 13 anos, quando envolvendo animais, né? Mas o que a gente percebe é que muitas pessoas acabam criando um hábito maior e, de repente, até se tornando dependentes de pornografia. Por quê? Para muitas pessoas, elas só conseguem se realizar sexualmente através da pornografia. Né? Muitas pessoas têm dificuldade de compartilhar com seu parceiro ou com a sua parceira uma fantasia sexual que tenha, ou então tem dificuldade até mesmo que compartilhe, de realizar, né? Porque quando a gente fala de fantasias sexuais, envolvem muitos tabus, muitas crenças religiosas, a ideia de pecado, envolve muita culpa, né? Então, muitas vezes, as pessoas encontram na pornografia essa estratégia, né, de resolver aí as suas fantasias sexuais, já que em muitos casos elas não conseguiriam fazer isso com uma parceria humana e real. Então, existe um benefício. Sim. E esse benefício é favorecer a realização de fantasias. Sim. A gente sempre diz que por mais inadequado que um comportamento pareça, Sim. como o uso problemático de drogas, por exemplo, se a pessoa está diante daquele comportamento, é porque há um prazer, há um benefício, né? Existe uma área no nosso cérebro que a gente chama de sistema de recompensa, que é a área responsável pelo nosso prazer. Então, qualquer atividade prazerosa que a gente realize, essa área é ativada. E, inclusive, as relações sexuais. Então, assim, por mais que aquela pessoa ela tenha ali um nível bastante problemático, o que a gente chama de consumo problemático de pornografia ou de dependência de pornografia? Quando a pornografia começa a atrapalhar outras áreas da vida da pessoa. Então, se a pessoa está num relacionamento e começa a ter muito conflito, né, se o seu parceiro ou a sua parceira começa a se incomodar com isso, ou se a pessoa começa a consumir pornografia durante a noite, por exemplo, e acaba chegando atrasado no trabalho, ou tem um comprometimento nos estudos porque fica ou pensando em conteúdos eróticos a todo momento, ou porque ficou muito tempo consumindo pornografia. Então, quer dizer, quando a pornografia começa a atrapalhar outras áreas da vida da pessoa, aí sim a gente diz que é um consumo problemático. Tainara? Fernando, uma perguntinha aqui para você. Ivani Cardoso,
É possível que a mulher perca a autoestima e, consequentemente, o interesse sexual pelo marido por não se achar na altura que ele deseja? Muito interessante isso, né? Essa questão que ela trouxe, porque justamente a gente percebe, né, que não falando especificamente da pornografia, mas falando dessa ditadura da beleza que existe aí nas redes sociais, né? Então essa ideia de que né, as pessoas postam fotos na rede social, mas antes de postar, elas fazem todo um trabalho ali na foto, né, para sair com a barriga sarada, para sair sem os filtros milagrosos, né? E na realidade, essas pessoas não são assim, necessariamente, né? A não ser que ela tenha feito procedimentos cirúrgicos, estéticos, enfim. Mas isso pode impactar na autoestima das mulheres, ou até mesmo dos homens, justamente porque quando essa mulher se coloca diante de uma atriz pornô ou diante de uma foto de uma modelo que está no Instagram e que provavelmente essa modelo até tenha celulite, mas apagou a celulite lá na hora de postar a foto, essa mulher pode ter a sua autoestima comprometida e, consequentemente, pode perder o interesse por conta dessa insegurança, né, de ficar nua na frente do marido ou de se relacionar sexualmente com o marido, justamente porque ela fica insegura quando faz essa comparação. É interessante que tem pessoas, independente do ato sexual em si, que não consegue estar consigo. Ela não consegue olhar no espelho, ela não gosta de comprar roupa porque ela se sente desconfortável, porque nada vai ficar bom nela. E tem muitas mulheres que não só fazem isso de forma inconsciente, mas também elas se verbalizam se sentindo horríveis. Elas se sentem não adequadas, não bonitas mesmo. E aí elas vão se fechando, e isso interfere, inclusive, no trabalho. Porque a libido, quanto mais libido você está, quanto mais estímulo você tem, mais você está produzindo. Isso, inclusive, no trabalho. Então, a autoestima é algo que tem que ser vigiado mesmo, a todo momento, para ver se você realmente não está sendo um sabotador da sua própria autoestima. Saber separar o que realmente é, né? O que é da mídia. E mesmo porque tem pessoas que são reais e que são bonitas daquele jeito que a gente vê, mas elas são produzidas. Sim. São altos investimentos. Não tem celulite, mas ela tem um silicone lá dentro. Ela tem uma lipo, ela tem recursos, né? O próprio ator do filme pornô e a atriz, eles ganham muito bem, e para manter o corpo. Sim. Eles vivem disso, exatamente, né? E o ângulo também da câmera, né? A dimensão. A edição, você acha que o cara tá lá o tempo todo? Não, tem edição lá. Para tudo, vai lá, descansa, toma um negocinho, que... volta, Sim. né? Deve ser sabe assim. Que isso é uma questão bem importante, bem interessante, isso que o Luiz trouxe, porque as pessoas chegam no consultório com essa fantasia, né? Mas a minha relação sexual dura 10 minutos. Então eu tenho ejaculação precoce, então eu tenho um problema. Não, porque no filme pornô dura 40, 50 minutos, né? Então, quer dizer, isso tem a ver com aquilo que a gente estava falando inicialmente, desse ideal que a pornografia vai criando na nossa cabeça de um sexo que não existe. E vai criando um traço de narcisismo, né? Que a pessoa fica... fazendo sexo, tem muita gente que faz sexo na frente do espelho, então ela nem está fazendo o sexo, nem está fazendo o amor com a pessoa, ela está fazendo consigo, olhando a sua performance no espelho. Isso e é comum. Sim. As pessoas querem ver se ela está igual o rapaz do filme, ou a mulher está levantando, está no ângulo, né, tá gemendo, né, tá demonstrando igual o filme. Existe. Quer dizer, a pessoa ela não tá na relação sexual, ela tá fora, né? Ela tá consigo. Tá consigo mesmo, né? E só para complementar essa questão que o Luiz trouxe, que tem 2 dados bem interessantes, que é o tempo médio da relação sexual. Né? Existe um Qual estudo é o tempo? Existe um tempo? Sim, existe. Na verdade, não existe um tempo ideal. Existe um estudo que foi realizado, né, com pessoas do mundo todo e que mostra que o tempo médio de uma relação sexual completa é de 25 minutos. Completa... Tempo médio. Tempo médio, né? Isso pode ser que tenham pessoas que
que passem desse tempo e pessoas que façam num tempo inferior. E 25 minutos falando da relação sexual completa. Quer dizer, desde o primeiro ato ali do beijo, do abraço... Do esquenta, né? Do esquenta, das preliminares, até o final. Esquenta, né? E é interessante, né? Interessante que a frequência... A frequência, no comecinho, os casais têm relações todos os dias, ou um dia sim, um dia não, né? Com mais frequência. E aí eu observo também que os casais, depois que têm o primeiro filho, já muda. Né? E Uma aí... vez no mês, né? Hã? Uma vez no mês. Depois que vem o filho. É que assim, Luiz... Perde o encanto. Não é que perde o encanto. Existe todo um processo. A mulher, quando ela está... ela tem o neném, ela vira mãe. Então, ela está vivendo essa gestação. Ela está numa outra atmosfera. E ela assume uma nova função social. Ela não é só uma esposa mulher, esposa. Agora. Aí, então, ela é mãe. Sim. E aí, durante um bom período, a criança e a mamãe, eles estão numa ligação. Então, ela está respirando isso. E muito difícil para o homem, que para ele não mudou. O corpo, a fisiologia, o corpo dele continua o mesmo. Sim. Então, muitas vezes, para não haver uma traição, onde que vai a prática da pornografia, da masturbação, e aí... E o segundo vilão é o segundo filho, né? Que aí nasce o segundo filho. Não é o filho em si, não é o filho em si, vamos deixar claro. Mas sim o momento onde que vem o segundo filho, que é mais um período que fica novamente... sendo mãe, e aí, novamente, acontece essa diminuição. E o homem tem uma libido e ele quer mais vezes. E a mulher uma vez durante a semana, ou daqui 2 semanas, ela tem um espaçamento maior, que é necessário compreender, porque é o momento que ela está vivendo, é compreensivo. E o homem não, o homem tem outra necessidade. Sim. E que isso não quer dizer que não necessariamente possam ter trocas de carícias, né? Independente da libido aí. Eu acho que só antes de você trazer a outra pergunta, só para a gente complementar essa questão, porque assim, as pessoas acabam confundindo, né? Achando que sexo sempre tem que ter penetração para ser sexo. Né? E a gente sabe que em determinados momentos, alguns casais preferem as carícias, preferem ficar abraçado, preferem beijo, preferem preliminares, né? E não estão interessados necessariamente na penetração e está tudo bem. Só que muitas pessoas acabam sofrendo porque elas falam, não estou afim de que role penetração. Mas, como na minha cabeça, sexo só é sexo se for com penetração... Então eu vou me obrigar a fazer isso e acaba fazendo sem vontade, sem estar ali propriamente, né? Exatamente. Isso é bastante delicado. É que as pessoas também pouco conhecem seus corpos, né? Sim. Pouco conhece. Você que está aí nos ouvindo, conhece seu corpo? Faça um convite para você se apresentar para você mesma. Isso ajuda bastante na hora do ato sexual com o seu cônjuge. Ajuda muito quando você se conhece. Né? Então, você sentir o toque, né? O toque no rosto, o toque pelo teu corpo, isso não é pecado, você tem todo um sensorial. Tem partes, tem pessoas que têm prazer no joelho, não necessariamente no órgão genital. Né? Então, tem partes onde que também é sensível, que as pessoas desconhecem. Né? Então, é uma aventura. Na verdade, se a pessoa se permitir, vai ser uma aventura. Exatamente, porque o corpo... Aliás, a pele, ele é um órgão. A pele é um órgão, né? E a pele é o maior órgão que nós temos no nosso corpo. E as pessoas acabam acreditando, né, essa ideia falocêntrica da relação sexual, de que o prazer está nos órgãos genitais. Mas não necessariamente. Né? Na medida em que as pessoas... aceitam esse convite que você fez agora de descobrir o seu próprio corpo, elas vão descobrindo outras regiões do corpo onde elas têm muito prazer, tanto quanto quando são estimuladas nos seus órgãos genitais. Né? Então, acaba tirando das pessoas essa obrigatoriedade de que o sexo tem que estar necessariamente vinculado com a penetração.
Ô, Fernando Edsandra, deixa eu mandar aqui o WhatsApp para o nosso amigo, cadê quem é que perguntou? Marcos Garcia, né? O WhatsApp nosso da rádio, para você mandar o texto aqui ou o áudio, é o 11 94201 9666. Tô esperando o áudio de vocês, hein, pessoal? Parece que tá com vergonha quando o assunto é sexo. Então, olha, fica o convite, todos que estão nos ouvindo, você que está nos ouvindo aí, manda sua pergunta, manda sua observação, enriqueça o nosso programa, faça parte. Isso faz parte da nossa vida. Amar, fazer sexo, ter prazer, faz parte. E tem pessoas que se negam a isso, não é, Fernando? Sim, tem pessoas que se negam e tem pessoas que não têm interesse na prática sexual, né? Que são os assexuais, que de fato essas pessoas não... Elas fazem uma opção, né? Como assim? Ou Não elas tem, têm uma não tem orientação? interesse nenhum? É Não uma é opção ou uma orientação? Não é uma opção, é uma orientação. Uma O que orientação. acontece? Essas pessoas, elas não têm interesse na prática sexual. A libido é uma energia vital, né? Então, o que é a libido? É uma energia que a gente tem para a vida. Vontade que a gente tem de acordar cedo, vontade que a gente tem de comer, vontade que a gente tem de ir para o parque, de ir para o cinema, de fazer sexo, de... Enfim, todas as atividades prazerosas que a gente tem, de trabalhar, de estudar, a nossa libido ela vai sendo direcionada para essas atividades. Então, assim como existem pessoas, como eu, por exemplo, que tem muita dificuldade de praticar atividade física, né? Então, tem pessoas que dizem, eu adoro ir para a academia, tenho muito prazer em atividade física. Eu, particularmente, não tenho. Então, assim, da mesma forma como eu não tenho prazer na atividade física, e tem gente que tem pessoas que não têm prazer na relação sexual, enquanto que outras pessoas têm. Só que o sexo, ele é mais uma imposição social. Então, para muitas pessoas é esquisito alguém dizer que não gosta de sexo. Mas essas pessoas existem, não são pessoas doentes, são pessoas saudáveis, mas que simplesmente não têm interesse, a sua libido não está direcionada para essa área da vida. Ok. Tainara, temos algumas perguntas aí, né? Sim, Eu temos. também, sobre academia, não tenho interesse algum. O quê? De academia? Eu também Gente, não. libera hormônio, é muito bom. Não, Não, diz- a academia, mas assim, não a academia em si, mas a atividade física é maravilhoso. Não, na Andar teoria- no parque, fazer Na caminhada. teoria eu sei que é muito bom, mas esse prazer que as pessoas dizem eu que tô tem, eu ainda não ensaiando pra descobri. voltar, viu? Eu adorava Tô fazer toda caminhada no quebrada. Parque Chico Mendes São Caetano. Mas, pelo amor de Deus, gente, libera esse parque logo. Adoro. Ó, Sim. temos aqui o Vinícius Oliveira, falando boa noite, parabéns pelo conteúdo. Ele está perguntando aqui, quando ocorre o interesse pela pornografia, como levantar a questão sobre o seu uso com seu cônjuge ou parceiro, como usufruir desse estímulo virtual de forma saudável, sem comprometer o relacionamento em si. Sim, muito legal isso. Como a gente estava falando, é sempre importante, nas relações afetivas, existem sempre dois tipos de contrato possíveis. O contrato implícito e o contrato explícito. O que é o contrato implícito? É quando eu imagino que a pessoa que está comigo, por me conhecer, sabe do que eu gosto. Né? Então, aquela coisa das pessoas dizerem assim, eu gostaria que meu marido fizesse tal coisa, mas você já falou isso pra ele? Não, ele me conhece, então ele sabe que eu gosto. Esse contrato, quando as pessoas acham que o outro sabe, é o contrato implícito, né? E muitas pessoas acabam sofrendo, por quê? Porque elas esperam algo do outro, mas elas não dizem. Né? Então, a gente sempre sugere que as pessoas façam justamente isso que o Vinícius está propondo, um contrato explícito. Conversar e dizer para o seu parceiro, para a sua parceira, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que de repente você viu num filme pornô e que você gostaria de fazer. Né? Então, essa conversa, ela pode ser extremamente saudável. Como a gente falou, não existe regra para uma relação sexual prazerosa. Né? A regra é, desde que haja consentimento entre o casal, tudo é possível. Né? Então, havendo consentimento de ambas as partes, havendo acordo, se os dois querem ver um filme pornô e se estimular mutuamente ou individualmente, ou, de repente, cada uma das duas pessoas vai assistir pornografia individualmente, tá tudo bem? Se para aquele casal tá ok, não tem problema nenhum. Mas como eu falei, né, é sempre importante conversar e abrir para o seu parceiro ou para sua parceira os seus desejos, as suas fantasias e aquilo que você quer fazer.
Tem um comentário da Cristina. Cristina, que está na live, fez um comentário agora. Ó, Cristina Vieira da Silva disse: precisa da compreensão do parceiro no momento da maternidade. Só assim o relacionamento se mantém. Sim. Exatamente. Aí a mulher tem que também dizer, né, o seu limite, e quando ela está bem, e também não entender também que o parceiro ele tem as suas necessidades, né? Isso não significa que ela tem que se forçar a uma situação, mas tem que entrar um comum acordo os dois e entender, né, que há um período onde a maternagem, onde que está essa questão de que a criança ela tem uma necessidade maior e tem um vínculo muito grande com a mãe. E neste período demorar um pouquinho mais para poder não forçar uma situação, né? Não tem que forçar uma situação, tem que ter uma compreensão e bastante diálogo mesmo, e tomar um cuidado da mulher não ser mãe do marido também. Ela fica tão mãe, que ela acaba estendendo esse sentimento materno para o marido, e o marido acaba tendo esse conforto, né, de ter a mãe cuidando ali, vira uma mãezona. E se o homem isso também dificulta a relação. Se o marido não puder entender esse período, né, de gestação ou de amamentação da mulher, não é o parceiro ideal para essa mulher, né? Sim, é bem interessante. A Cristina é uma professora que deu aula comigo em uma escola, professora de espanhol. Um beijo, Cris. Olá, Cris. Beijo. É bem interessante essa questão que ela traz, porque, e juntando com o que a Edissandra estava falando, os casais precisam fazer acordos. Então, assim, se não está bom para um dos dois, precisa conversar, né? E as pessoas têm muita dificuldade de conversar, né? De se comunicar. Então, assim, se para aquela mulher, naquele momento, não é interessante ter relação sexual, mas para o marido os dois precisam entrar num acordo, né? E lembrando que um acordo ideal é aquele acordo, porque assim, quando a gente entra para fazer um acordo, ou quando a gente está numa briga, num conflito, a lógica da nossa sociedade é que quando a gente entra num conflito é para ganhar, né? Então, assim, se eu entro numa discussão, eu tenho que ganhar e a outra pessoa tem que perder. Só que existem várias teorias, como a teoria da mediação de conflitos, que diz o seguinte, que uma negociação ideal, não existe uma pessoa que ganha e uma pessoa que perde. Numa negociação ideal, os dois ganham, mas os dois também perdem. Então, assim, essa mulher que está nesse período da maternidade, da amamentação, se ela não está a fim de ter relação sexual com o marido naquele momento, mas o marido quer, então, assim, precisa ser contemplado esse desejo da mulher, mas precisa ser contemplado o desejo do marido também. Então, os dois têm que entrar aí para esse acordo dispostos, ambos, a ganhar, a ter um benefício quando saírem desse acordo, mas os dois também vão ter que abrir mão de alguma coisa em prol daquele relacionamento. E nesse acordo que você fala aí, é mental, né? Nesse acordo que você fala também, há a possibilidade da mulher liberar o cara. Também. Se tiver consentimento, Sim. Não tem problema algum. Se houver consentimento, não tem problema nenhum. Se a mulher achar que tudo bem ele sair com outras mulheres porque ela não está afim naquele momento, se tem consentimento, super ok. Difícil isso, hein? Muito difícil. Eita! Haja flexibilidade. Eu já me posicionei aqui, não tem essa brincadeira, não. Então, mas aí é que tá. Aí a gente entra numa questão importante. É a mentalidade de cada um, né? Para alguns casais, isso nunca vai ser possível. Tudo bem. Mas para aqueles que é possível, tudo bem também. Sim, existem as relações abertas. Sim. E aí tudo bem, porque existe o consentimento, né? Sim, exatamente. Então tá bom. Tainara, tem mais pergunta? Temos aqui a Ivani Cardoso, está falando aqui. Gostaria que falasse um pouco sobre os homens que estão tomando cada vez mais estimulantes, medicamentos. Azulzinho. Isso, exatamente. Uma performance como ator do filme pornô. Viagra, né? Viagra, isso. Uhum. Então, Como que é o nome da pessoa? Ivani Cardoso. O Ivani. Então, a pergunta dela eu mesma não compreendi. Peraí, repete. Acho que ela está falando sobre repete os homens que usam Viagra para ter um desempenho Isso, sexual igual melhor.
no filme pornô, entendeu? Pra ter o mesmo desempenho. Isso ainda Sim. excessivamente. E adolescentes que tomam mais de porque acham que vai ser o super, né? O super eles poderoso, o Sim. super homem lá. E se enche de drogas, né? Pra poder Sim. mostrar. Inclusive. Achando que o pênis vai multiplicar, cada comprimido vai dobrar, ou vai dobrar de tamanho, né? Então, jovem, não tome essas porcarias, porque não vai aumentar aquilo que já Não. deu, já tá aí certinho. Inclusive, uma questão importante. Existem muitas propagandas dizendo de procedimentos para aumentar pênis. Não existe nenhum procedimento cientificamente comprovado para aumentar nem o diâmetro e nem o comprimento do pênis. Fernando, isso Não existe. Se está rolando por aí, é mentira. O que acontece? Um produto que é utilizado para dizem, né, que aumenta, o que ele acontece? Ele superaquece e há uma vasodilatação onde ele tem a sensação de aumento Sim. da glande. Na verdade, é só uma sensação sensorial, Sim. não que tem um aumento mesmo. Exatamente. Isso que a Ivani falou é bem interessante, porque muitos homens, tanto jovens quanto adultos, acabam tomando Viagra para ter um desempenho sexual maior, ou para ter uma rigidez maior, ou para ter um tempo maior de ereção, mas é bem interessante a gente pensar que o que é a excitação, tanto nos homens quanto nas mulheres? É quando existe uma grande quantidade de sangue indo para a região dos órgãos genitais, da vagina, né, para as mulheres, e do pênis para os homens. Então, quando o pênis fica rígido, é porque ali existem uma grande quantidade de sangue, como uma bexiga que infla quando tem uma quantidade grande de ar. Só que o que vai acontecer? A circulação sanguínea, ela aumenta nesse processo de excitação, de ereção. Se o cara toma Viagra sem precisar, ele pode ter problema no coração, ele pode ter problema de circulação sanguínea, pode infartar. Pode infartar, pode uma parada cardíaca. Sim, exatamente. Né? Tem que tomar muito cuidado. Tainara, tem mais Principalmente os pergunta? velhinhos, né? Os velhinhos. E olha, os velhinhos é o que mais tomam, né? Agora, Mal o que eles é sabem. velhinho, Luiz? Oi? O que é velhinho? Então, Não 50 tem esse anos. negócio. 50 Mas ó, Gente, tem uma coisa, velhinho é depois de 100. mas tem uma coisa interessante aí, porque a gente fala dessa questão do Viagra, sempre para tomar cuidado, desde que não haja prescrição. Mas a gente não pode desconsiderar que o Viagra, ele apareceu aí como uma solução bastante interessante para que os homens na terceira idade possam ter uma vida sexual ativa. Então, assim, a gente não está dizendo que o Viagra é um vilão e que ele nunca deva ser usado, né? Pelo contrário, se há necessidade, pode ser usado sim, inclusive para esses homens que vão poder continuar tendo uma vida sexual ativa, mesmo já não tendo biologicamente a ereção aí de maneira natural. Mas tem recursos naturais também, né? Tem alguns chás, tem algumas vitaminas. Castanhas. Tem castanhas. Os afrodisíacos, Ele já né? Afrodisíacos. Tem aromas, tem perfume, tem tantos Paçoquinha. recursos. Tem tantos recursos, né? Vai Agora, dizer que nada- paçoquinha não é. Paçoquinha Então, é? o amendoim é afrodisíaco, entendi, né? porque tem um monte de paçoquinha por aqui. Amendoim também. Vamos lá. Tainara, tem mais alguma pergunta? Temos. Aliás, a paçoquinha amendoim é o Viagra de pobre, viu? Então, né? No Nordeste tem muitos... Eles fazem muitos chás naturais, né? Para esses afrodisíacos para as pessoas, né? Então... Eu entendo que é bem mais saudável, né? Sim, qualquer medicação ou qualquer componente, enfim, que seja natural, com certeza vai ser mais saudável, porque o Viagra é um medicamento que é produzido em indústria farmacêutica, que é droga tanto quanto as outras, né? Por isso que é vendido em drogaria. Então, se a gente puder evitar qualquer tipo de medicamento para usar um produto que seja de origem natural, é bem melhor. É sempre mais vantajoso. É isso aí.
Aqui temos Marcos Garcia, novamente, perguntando: aqueles orgasmos múltiplos das atrizes pornôs causam espanto em algumas mulheres que têm dificuldade em alcançar o orgasmo. Vejo que algumas mulheres buscam recursos para buscar essa satisfação, seja se masturbando, assistindo filmes pornôs, ou através de técnicas de pompoarismo. Ou sexo tântrico, né? Isso é factível? Sim. O que acontece, né? Primeiro, a gente tem na nossa cultura, que é uma cultura patriarcal e machista, um maior privilégio da sexualidade masculina em detrimento da sexualidade feminina. Então, as mulheres têm uma série de restrições, né, na sua sexualidade. Então, uma questão bem interessante aqui da gente pensar para todo mundo entender sobre o que eu estou falando. Quando os meninos, criança, estão manipulando o seu pênis na frente de todo mundo, o que as pessoas costumam dizer? Esse aí vai ser pegador. Esse é macho. Esse é macho. Esse é meu filho. Agora, se uma menina manipular a sua vulva na frente dos parentes ali na festa da família, imagine o que vão fazer com essa menina. Que coisa feia, tira a mão daí. Exatamente. Então, assim, desde a infância, a gente vai interditando a sexualidade feminina e vai trazendo uma série de proibições. Né, Fernando? Uma castração. Isso também, gente, olha, existe um nível de inconsciência. Também, essa criança pode ter, já uma mulher, né? Pode ter tido um abuso. Sim. E aí ela não lembra, porque ficou no nível de inconsciência. E quando vai ter uma relação sexual, ela pode estar cheia de bloqueios e não aceitar alguns toques, não aceitar fazer o sexo oral ou algumas manipulações, porque lá no nível de inconsciência existe alguma informação que está bloqueando aí a consciência no momento. Sim. E também, sim, o homem ou a pessoa, né, que tá com a mulher, é importante que saiba ter entendimento da linguagem que essa mulher tem. Qual é a linguagem de amor? É o toque, é a fala, é o presente, é a ajuda em casa. Porque, às vezes, a mulher está lavando louça, o marido lava, já enxuga e guarda. Essa mulher está se entendendo amada. E ela daí já começa a liberar, já começa a se soltar, porque ela se sente querida nessa relação. O sexo já começa lavando louça. Já começa lavando louça. Peraí, lavar louça, lavar banheiro, então orgasmo. Aí já é uma fantasia. E aí os dois estão lavando juntos, então, hein? Lavar uma privada, fantasia meio então, obscura, né? Não, mas sabe que... Mas são assim, para quem não leu, leia. Existe um livro gostoso, pequenininho de ler, As 5 Linguagens do Amor, que traz essa compreensão. Você não sabe ainda qual é a sua linguagem? Vai lá, dá essa lida no livro, pesquisa, que tem essa forma de você se entender também. Sim, e tem uma outra questão quando você falou das 5 linguagens do amor, daí eu lembrei dos 5 sentidos, né? Sim. Que assim, as pessoas acreditam que existe regra, mas não existe regra. Tem pessoas, a gente tem 5 sentidos, né? O tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão. Tem pessoas que se sentem mais estimuladas sexualmente vendo, outras ouvindo, outras sentindo pelo toque, e assim por diante. E tem pessoas que têm tara por algumas partes do corpo, né? Isso, Mão, são os fetiches. Pé é muito comum, Sim, né? Pé. E na psicanálise tem toda uma explicação, né? Bom. Então, só para concluir essa questão do orgasmo feminino... E vamos lá, continua. Do múltiplo orgasmo. Isso, que ele tinha trazido. Marcos Orgasmos múltiplos. Garcia falou do orgasmo múltiplo, do vídeo e da realidade. Isso. Então, assim, o que acontece? Como eu estava falando, as mulheres têm essa série de interdições e, com isso, existem estudos que mostram que 1/3 da população feminina ainda não sabe o que é orgasmo, nunca chegou ao orgasmo. Então, o que vai acontecer? O que acontece? As pessoas precisam conhecer o seu próprio corpo. Por quê? Muitas pessoas não sabem, porque a excitação masculina ela é muito fácil de saber como que é. Quando o pênis está ereto é porque o homem está excitado. Mas muitas pessoas não sabem o que é a excitação feminina. E o que é a excitação feminina? Quando a vagina está lubrificada. Só que as mulheres, elas não ficam excitadas só de olhar.
elas precisam de um tempo maior, precisam ser estimuladas. Então, o que às vezes pode acontecer aí com essa questão da dificuldade das mulheres chegarem ao orgasmo? Às vezes, o cara, por estar excitado, ele acha que já está na hora de começar a penetração. Mas a mulher ainda não está excitada. Aí, o que vai acontecer? Ele vai chegar ao orgasmo mais rápido e a mulher vai demorar um pouco mais, porque quando ele estava quase lá, é quando ela começou a ficar excitada. E é interessante que, às vezes, para não ter um conflito, ela acaba fingindo. Sim. Ou mesmo para ela não... A mulher fingir é o pior, né? Não, mas ela finge, acontece. muitas vezes, porque ela não chegou a ficar excitada o suficiente, então ela já quer que acabe logo porque não está agradando. Não quer nem Sim. decepcionar a Exatamente. pessoa, nem fala. E não Sim. quer decepcionar a performance. Então, assim, ela não chegou ainda, ela ainda acaba fingindo, ficando mais tempo lá, Que triste. né? Fazendo toda uma cena. Triste mesmo. Nossa, É deve ser muito horrível, triste né? mesmo, né? Porque Sim. Quer dizer, olha a importância da gente falar sobre temas como esses, justamente para que essas mulheres e até os próprios homens entendam quanto que é importante conhecer o seu próprio corpo, conhecer o corpo do seu parceiro ou da sua parceira, saber qual que é a melhor forma, a melhor posição, a parte do corpo Não que... tem mal nenhum perguntar, né? É Não, comunicação, exatamente. não sei porquê. Não precisa de vergonha. Tipo, é um casal Não, mesmo. que aí tudo depende muito da estrutura familiar, como no comecinho o Fernando falou, que aí tem a questão religiosa, a questão de família, são os tabus, Pior ainda. né? Então existem alguns preconceitos e aí por isso até que hoje tem muitos grupos de mulheres que estão aí orientando, dando cursos, para que as pessoas acabam se conhecendo. E tem cursos para isso também. Sim, Posso exatamente. só fazer uma interrupção aqui que eu tô achando o bico. Eu também achei engraçado. Bia Falcão, lavar o banheiro pra mim é o auge. É o ápice pra A ela. Bia Falcão é minha amiga também. Essas fantasias estão cada vez É, piores. Sabe que pode acontecer muita coisa enquanto um esfrega e o outro. Mas né? você pode cair, A carinha- bater a Mas aí- cabeça. Pode quando o acontecer sabonete cai, né? Tem todo... Não, aí eu entendi que é no caso quando o cara vai e pega o banheiro pra lavar sozinho. É, Eu acho que entendi. pra ela, Não, né? aí Aí ela atinge o Isso, orgasmo Ele total. aí ele entrega o banheiro sequinho, com a toalha, Não, acho que a mulher deve até ajoelhar pra agradecer a Deus. Né? Falou assim, Aí Não, vai eu pegar o prefiro, orgasmo, eu né? prefiro a louça. Eu vai pra cozinha que eu prefiro que lave a louça pra mim. Mas aproveitando assim, aqui. a gente tá brincando sobre isso, mas é bem interessante falar sobre essa questão, porque no consultório os casais trazem muito isso da questão das tarefas domésticas, porque até pouco tempo atrás era muito clara essa divisão de tarefas, né? O homem saía para trabalhar e a mulher ficava em casa cuidando da casa e dos filhos. Hoje, os dois trabalham, os dois pegam o metrô lotado, os dois pegam trânsito, os dois chegam tarde em casa, então os dois precisam fazer todas essas As coisas, atividades. cuidar dos filhos, os dois, né? Aí muitos homens chegam no consultório dizendo assim: eu ajudo minha mulher de vez em quando lavando um prato. Não é ajuda. Um prato. É o mínimo. Na verdade, Não na é verdade, ajuda, porque ele sujou. sim, né? ele Se sujou ele a su- roupa, ele sujou A casa é dele, a casa é o dele. filho é dele, a sujeira é dele, então ele não está ajudando. E ainda eles contam isso, assim, eu sou Super-herói. o melhor marido do mundo porque eu lavei um prato hoje. Não tá fazendo mais do que a obrigação. É melhor E não é ter pouco falado ainda, nada. né? É Porque pouco, é claro. pouco. Agora Vai também deixar tem, as panelas pra mulher arear e lavar o prato. Mas Era mais fácil sabe ter que- deixado pra lavar tudo. mas né? tem Exatamente. mulheres que já chegaram pra mim também falando assim, ao contrário. Onde já se viu? Eu não casei com marica. Eu que sou a Sim. dona da casa e ele quer se meter no meu serviço, que ainda Nossa. quer fazer. Eu já Olha o escutei tanto isso. de tabu que a gente tem, né? Isso, exatamente. A dificuldade da própria mulher aceitar que o marido é um companheiro que vai estar ajudando. Sim. Mas aí o que explica essa visão Educação. da mulher? A educação. É criação, com aquilo a que crença você tava falando da limitante. família, né? É, a família, dizer- a crença limitante, o homem é um padrão. Sabe o rosa e o azul? Sim. É o rosa e o azul. É um padrão Literalmente. e cheio de crenças limitantes, aonde que a gente pode ir muito mais, Essa, né? Que tem essa a- mulher, talvez, quando criança, ouviu o pai dizendo isso, né? O homem que lava a louça é o marica. Sim. Tem a ver com todos esses valores familiares. Às vezes, na casa dessa mulher, havia essa distinção de papéis muito rígida, onde a mulher era quem fazia
todas as tarefas domésticas, e o homem ficava só... O único trabalho que o homem tinha era de mudar o canal da televisão. Nossa. E é interessante, né? Porque é um padrão de uma condição de comportamento bem diferente, né? O homem, ele fica lá, ele assiste a televisão, quando ele fala assim... É quando a mulher fala, bem, vou deitar que eu tô cansada. Aí ela sai do sofá, aí ela passa, ela recolhe a bagunça, aí ela vai lá... O prato dele, que ele nem levou na pia. que ele nem levou pra pia, vai lavar. Quando não, ela sobe ou ela vai até a lavanderia, vai estender a roupa. Ela começa a fazer o lancheira da criança, agora está em pandemia, mas ela já começa... Ela faz várias outras coisas. Aí ela está exausta, ela fala assim, bom, agora... Só passou no corredor, fez tudo que tem para fazer na casa. Aí ele pega, levanta. Não é crítica aos homens não, tá, gente? Mas é uma coisa muito comum que a gente não observa. A mulher, ela carrega para si muitas responsabilidades, tem dificuldade de pedir para o marido carinhosamente, bem, me ajuda aqui, faz isso aqui para mim, olha, eu estou fazendo isso aqui, dá uma mãozinha aqui. Então, essa questão de estar acordando aí, tendo diálogo e mostrar que a perna está doendo, as costas estão doendo, ela precisa de ajuda. Porque quando o homem pega e fala, eu vou para a cama, ele desliga a televisão e vai para a cama. Sim. A mulher carrega a casa antes de chegar na cama. Exatamente. E o que é interessante aí? Essa mulher que chegou em casa do trabalho 7, 8 da noite, depois de pegar metrô lotado, trabalhar o dia todo, aguentar chefe, aguentar cliente e se estressar no trabalho. Aí ela lavou louça, ela fez comida, ela lavou roupa, ela cuidou das crianças, pôs as crianças para dormir, enquanto o marido chegou e ficou lá só mudando de canal na televisão. Aí quando essa mulher vai dormir, o cara olha para ela e fala, vamos transar? Como que essa mulher vai querer transar depois desse dia todo... Senhora. Direto. Exatamente. Né? Super delicado, né? E agora vamos falar um outro assunto, Fernando. Deixa eu só dar um alô aqui. Tem duas ouvintes que estão em Minas Gerais. A Rosânia, são irmãs. A Rosânia Caputo e a Silésia Caputo. A Rosânia está em Pouso Alegre, Minas. E a Silésia está lá próximo de Lavras, em Bom Sucesso. Legal. Rosane e Silésia, obrigada pela participação de vocês aí, estarem. E muito obrigada a todos realmente que estão aqui. Nós estamos com bastante pergunta, a audiência está maravilhosa. Legal. Mande mais perguntas, sinta-se em casa aqui no nosso programa Saúde Mental e Bem-Estar. Estamos todas as quartas-feiras, só para lembrar que é a partir das 19 horas. Normalmente está começando às 19h30, né, Luiz? Vamos oficializar isso? 19h30. Vamos oficializar? Vamos? 19h30? 19h30, pode ser? Pode ser, ótimo. Fechou para você aí que está em casa? Famoso 19h30? 7h30 da noite, né? 7h30 da noite. Saúde Mental e Bem-Estar, com Edsandra Betiol, Luiz Isidoro, Tainara Campos e nossos convidados, que sempre eu trago gente quente, gente especialista, que sabe o que está falando, igual o Fernando Batista, que está aqui, que além dele ser um sexólogo, ele também tem uma escola, que é uma escola que é, olha o nome, gente, Escola de Afetos. Que maravilha, Fernando. O que é uma escola de afetos? É muito legal. Explica isso. Sim. Explica direitinho. A Escola dos Afetos é uma escola de aprimoramento profissional, né, voltada para, mais especificamente, para profissionais da educação e profissionais da saúde. Então, a gente tem vários cursos aí, alguns que aconteceram esse ano, alguns que acontecerão aí no ano que vem. Estamos aí nas redes sociais como Escola dos Afetos. E a gente tem promovido cursos, e esse nome ele vem justamente com essa proposta, porque a gente entende que quando a gente está falando de relacionamento, quando a gente fala sobre adolescência, como alguns cursos que a gente teve, relacionamentos familiares, de casal, saúde mental como um todo, o afeto é algo que passa por todas essas questões, né? Então a nossa proposta é justamente ajudar as pessoas a aprenderem, aquelas que não tiveram a possibilidade, aquelas que não puderam ao longo da vida, ou até profissionais, que elas possam, na nossa escola, aprender a ter relações mais afetivas, a ter um cuidado com o outro, sempre passando pelo afeto. Então, essa é a proposta da Escola dos Afetos. E é interessante que, antes de ter um afeto ao outro, nós temos que ter o afeto por nós. Sim. Né? Ter o carinho, o respeito por nós. Eu ouço muita gente lá na minha clínica falando assim, se depreciando.
ela mesma se deprecia. Então, ela fala que ela é burra, que ela é incompetente, que ela não tem capacidade, porque ela está carregada de crenças limitantes, informações que ela já recebeu, que é referente à família, os amigos, os bullying. Então, ela tem que aprender a amar-se e depois estar distribuindo esse amor, fazer as pazes consigo, né? Exatamente. É muito importante ser amiguinha de si mesma, hein? Tainara, Opa, vamos lá? vamos. Aqui no caso a Cristina Vieira da Silva está falando... É o caso da parceria. Cumplicidade faz com que a hora do sexo aumente o prazer. Aqui é Bia Falcão, né? Que a gente tinha falado do banheiro. A Bia tá causando, A né? Tainara não quer falar. Ela não quer falar que ela ficou envergonhada por uma Olha, não limitação porque- dela. Mas tem uma... É Luciana? Isso. A Luciana... Não, Bia. Oi, Bia? Isso. Bia Falcão. Foi a Bia. Não, mas tem uma que falou Minha assim, parceira. que quer casar com Ah, Marica. sim, Tem- sim, quem a que é? Luciana. Luciana, oi, Luciana. Você quer casar com Marica, né? Acho que a maioria da população feminina quer casar com um homem chamado Marica, que está em Sim. casa ajudando, né? Exatamente. Aqui a Silésia falou, muito bom, parabéns pelo tema abordado. E aqui a Cristina novamente falando, por isso que a parceria excita. Como vai querer algo depois desse cansaço? Sim. Difícil, né? É exatamente É. isso, né? É interessante a gente pensar que o sexo, ele não está restrito ali ao ato. Que o sexo pode começar muito antes. Então, assim, a pessoa... Você tá no seu trabalho, manda uma mensagem bacana pro seu parceiro ou pra sua parceira. Ou então tá viajando a trabalho, sei lá... tá mais distante fisicamente, essa coisa de mandar mensagem, aproveitar os recursos tecnológicos e começar esse sexo antes do encontro mesmo, né? Do Porque daí nada, pode de ser bem repente, melhor. manda uma rosa, chega com uma rosa, Sim. chega com uma bala, um bombom, Aham. faz um carinho, né? Exatamente. Ou quem tem criança, né? Cuida dessa correria da criança. Aliás, não só por conta do sexo, porque a criança ela também precisa dessa atenção da figura materna e a figura paterna. Sim. Ambos têm que estar dando atenção, né? E aí a criança não tem que ser um estorvo. Ela tem que ser parte da família e também não ter assim tabu para conversar com a criança, porque como o Fernando disse, a sexualidade ela inicia logo na infância. Então, quando é tratado com naturalidade, respeito e carinho esse assunto desde criança, quando adulto não vai ter tanto tabu e tantos bloqueios, tanta dificuldade. Sim. Não é, Fernando? E é interessante também quando você fala dos filhos, de entender também o lugar dos filhos nesta família, né? Porque às vezes o casal acaba perdendo A identidade, né? o afeto, a identidade, porque fica focado só na paternidade e na maternidade, né? Então, é interessante pensar que a criança demanda, óbvio que sim. Mas, assim, precisa ter um momento... do casal. Do casal, de poder ir no cinema, de poder ir jantar fora, ou de pôr a criança para dormir um pouco mais cedo para assistir um filme juntos. Precisa ter momentos com os filhos, de qualidade, né, como a Elisandra estava falando, mas também precisa pensar numa agenda para o casal. Uma organização. Uma organização. E essa questão, Fernando, como que você enxerga o pai quando ele dorme na sala para a mãe ficar com a criança à vontade no quarto? Isso vai esfriando a relação, né, Fernando? Sim. Vai distanciando, vai diminuindo o libido, o filho ou a filha acaba tomando, substituindo, entrando num posicionamento familiar que não é o correto, né? É importante a gente pensar que todas essas coisas que a gente está falando tem um simbolismo. Então, assim, o lugar carrega uma série de significados, né? Então, assim, a cama é cama de casal. Se a cama é de casal e quem dorme ali é a criança, existe um significado nisso. Tem toda uma energia. Tem toda uma energia ali, né? Então é importante que as coisas estejam cada um no seu lugar. Não tem, né? Então, assim, claro que a criança é mais novinha, ou então até dormir fica ali um pouco com a mãe e depois coloca no berço ou na cama, enfim. A gente já tem que ir acostumando, né? Sim, exatamente. Para a criança entender
O lugar dela. O lugar dela em casa. O lugar dela. Aqui o Vinícius Oliveira está perguntando: a sexualidade tem que ser ensinada na escola e com os pais? Sim. Essa questão é bem importante, né? Porque a gente tem aí uma série de discussões. Bem polêmico isso, né? Bem polêmico também. É a forma também que é feito que está sendo polêmico. Não necessariamente a questão. É importante que a criança tenha o conhecimento, isso já dentro de casa, até mesmo por uma proteção. Não que estimule o sexo para que ela tenha sexo antes do tempo. E na escola também. Agora, a forma que a gente vê na mídia, que a gente fica sabendo de apostilas, livros, falas, né, que é um pouco meio na contramão. Eu observo, eu leio algumas coisas assim, eu entendo que é a forma. Que é necessário, mas a forma. O que a gente precisa pensar é o seguinte: todas as práticas realizadas na escola precisam ter base científica. Então, um professor não pode chegar fazendo algo na sala de aula, na escola, que sai da cabeça dele. Ou o diretor achou que tem que ser daquele jeito e vai lá e faz, né? E a gente vê que de um tempo para cá há um descrédito da ciência, né? Então, acho que é importante a gente retomar esse crédito na ciência. Então, tudo aquilo que é feito na escola deve ter base científica. Existem vários programas de educação em sexualidade muito sérios e muito efetivos, né? E existem artigos que mostram que as crianças e os adolescentes que fazem parte de uma escola onde há um programa de educação em sexualidade com base científica, elas têm a sua primeira relação sexual mais tarde do que as outras. Então, olha só que interessante isso. É o contrário do que a maioria das pessoas pensam. Então, quando a gente conversa sobre sexualidade na escola com as crianças e com os adolescentes, a gente está protegendo e não estimulando, né? Exatamente. E é claro que, como você falou, existem profissionais mal intencionados, né? Existem gestores escolares mal intencionados, tanto para um lado quanto para o outro, para um lado mais liberal quanto para um lado mais conservador. Então é sempre importante a gente fazer o quê? Se a gente está se embasando naquilo que é trazido pelos cientistas, pelos pesquisadores da área, está tudo certo. Então não tem como debater, né? Sim. Não tem como debater. Luiz? Uma perguntinha, já que entramos nesse assunto. O porquê de misturar, de juntar no banheiro meninos e meninas, já que é algo que parece que está ganhando corpo. E qual a sua opinião sobre isso e o porquê disso? Então, essa discussão dos banheiros unissex também tem a ver com a questão das pessoas trans, né? Porque as pessoas trans, elas não têm... Por exemplo, imagine que tem um adolescente trans numa escola, então esse adolescente ele não tem um banheiro para ele, porque imagine que seja uma menina trans, quer dizer, nasceu menino, né? Mas se identifica com gênero feminino. Qual banheiro essa menina vai usar? Porque se ela usar o banheiro feminino, só que ela nasceu homem. Mas e se ela usar o banheiro masculino, sendo que ela tem uma identidade feminina e visualmente também externaliza isso. Aí né? deu então, bug, né? Bugou. Sim, aí de fato. Por quê? A nossa sociedade ela não está preparada para esse tipo de questão que fica aí no meio do caminho. Porque a nossa sociedade é extremamente binária. Né? Ou é macho ou é fêmea, ou é bem ou é mal. Né? Então, a nossa sociedade sempre prega 880. e sempre... Ou 880. As possibilidades que estão aí entre esses dois extremos sempre são marginalizadas, sempre são julgadas. Né? Então, de fato, é algo que a escola precisa pensar, né? e repensar. Eu particularmente, penso que essa questão do banheiro, no meu ponto de vista, eu não consigo entender o contrário. Por que um banheiro precisa ser do sexo masculino ou do sexo feminino? Né? Quando a gente olha para um banheiro que tem todas as cabinezinhas fechadas lá, né, diferente dos banheiros masculinos que geralmente tem o mictório, mas se é um banheiro que tem todas as cabinezinhas fechadas, por que homens e mulheres não podem entrar dentro desse banheiro? Sendo que a educação de limpeza tem que ser dos dois. Sim. Tem que manter a organização, a limpeza, o respeito. Né? Então, eu acho que eu entendo também
que é uma oportunidade da sociedade ter uma educação, elevar o nível de educação e respeito quanto ao ser humano, mesmo porque, só Fernando, só um minutinho, mesmo porque quando existe essa transformação de nasce como um menino, transforma-se como uma menina, não é uma transformação porque é uma doença e nem porque é um desejo, simplesmente é porque ela não se entende mesmo, ela nasce não se entende, ela não se vê naquele corpo, ela vive um conflito muito grande e a família obriga, pais que mandam embora, batem muito, judiam dessas pessoas, sendo que assim, elas não têm escolha, simplesmente elas são assim, e é interessante entender e respeitar que aquela pessoa, ela não se vê mesmo. É algo que é dela, e não adianta voltar ao passado, que nem eu já ouvi. Tem que voltar à cadeira elétrica, tem que ter procedimentos agressivos. Não, isso é coisa que já foi eliminado no passado. Gente, nós estamos num processo de evolução, temos que entender e respeitar as diferenças e entender também que as pessoas nascem e elas não se transformam, elas nascem. Né? E muitas, elas acabam se descobrindo na fase adulta, mas ela tem dentro dela, isso eu estou dizendo de um modo geral, apesar que existe aí uma questão de modinha também, né, da questão da sexualidade, porém, tem quem nasce mesmo, tem de quem é estimulado pela modinha, e tem quem modinha não dura nem 2 meses, né? Eu acho bastante delicado essa questão da modinha, porque assim, o desejo, né, o meu desejo por alguém, ou a forma como eu me identifico, que tem a ver com a identidade de gênero, com pessoas trans ou pessoas cisgênero, enfim, isso é algo tão forte que faz parte da minha constituição enquanto sujeito, e que assim, para eu aderir a uma modinha, eu tenho minimamente um desejo ali. Então eu não acredito que alguém vai ser altamente estimulado por um grupo que vai dizer, aqui todo mundo tem que beijar meninos e meninas, então você também tem que fazer isso. Aquela pessoa só vai fazer se houver minimamente um desejo ali oculto. Ou pode ser oculto. Uma curiosidade. Sim, agora, só para fechar a questão do banheiro, rapidinho. O argumento que as pessoas... gente, adorou o banheiro. A gente viajou. Vamos voltar pro banheiro da Bia Falcão. A gente estava falando sobre essa questão do banheiro. O argumento que as pessoas dizem é que mas se tiver banheiro unissex, pode aumentar o estupro ou a violência sexual. Não existe nenhuma estatística mostrando que ocorrem muitos abusos sexuais dentro do banheiro, muito pelo contrário. As estatísticas mostram que a maioria das crianças e adolescentes que são vítimas de abuso sexual são vítimas de abuso sexual dentro de casa. Então não é fora. Pelas pessoas mais próximas. Por pessoas próximas, pais, padrastos, irmãos mais velhos. E é o mais triste. Tios, primos. Exatamente. Então, assim, nós estamos falando no gênero masculino, mas também existe a violência sexual causada por mulheres. Sim. Então, tem as abusadoras também. Então, sim, algo para se observar aí. Temos aqui a Rosânia Caputo falando, Fernando, tem um menino adolescente que está com os hormônios à flor da pele e hoje em dia as meninas estão muito atiradas, ficam provocando e atentando sempre. Me preocupo muito. Estou sempre ensinando e falando de sexo com ele. Ótimo, né? É muito bom que ela possa conversar sobre sexo e sobre sexualidade com o filho dela. Que bom que as meninas estão na cola dele. Sim, também. É muito bom, né? E aí se ele falar, mas eu não gosto de menina? Aí já é verdade. Aí já tem também essa questão. Mas assim, tem que ser respeitado, né? Acho que essa questão das meninas estarem muito atiradas, eu acho que também é algo que a gente precisa desconstruir um pouco. Não é que as meninas estão muito atiradas. É que hoje as meninas podem dizer para o homem que ela quer transar. Antes não podia. Então elas estão aproveitando justamente essa liberdade. Quebrando o tabu, né? E você não acha, sim, exatamente, Fernando, você não acha que a mídia ela está acelerando um pouco, está estimulando demais a criança a entrar na vida sexual mais cedo? Então, o que a gente percebe
é que a primeira menstruação das meninas, que é a passagem da puberdade para a adolescência, ela tem diminuído cada vez mais, né? Então, assim, enquanto que ela está menstruando mais nova. mais cedo, isso. Mais cedo. Enquanto que antigamente as meninas costumavam menstruar aí, lá por volta dos 14, 15 anos, hoje já tem meninas de 8 anos que já menstruaram, né? Existem várias hipóteses para isso. Existe uma questão que pode estar relacionada ao contexto social de maior incentivo, como você falou, né? E existem também questões que podem envolver a alimentação, né? Mas, assim, eu acho que, de fato, hoje, principalmente com as redes sociais, porque, assim, hoje, com as redes sociais, qualquer pessoa, bem intencionada ou mal intencionada, pode ir lá na internet, escrever um texto e postar num blog ou numa rede social, e aquilo, para muitas pessoas, se torna verdade. Enquanto que antigamente a gente só aprendia através de livros de professores, livros baseados na ciência. Hoje não, né? A internet acaba trazendo muitas possibilidades. Com isso, o que pode acontecer? Esses adolescentes, essas crianças, elas podem acabar sendo vítimas de um conteúdo falso, ou de um vídeo, abusador, né? Ou de um abusador, um pedófilo. Sim. E é interessante, Fernando, que a gente estava conversando no caminho, no carro, né? Uhum. Essa questão que o adolescente fica o dia inteiro num quarto e o dia inteiro assistindo ou televisão na frente de um computador ou num celular. É tão preocupante. Eu, como mãe, agora os meus filhos já são adultos, né? Minha filha Luísa tem 26, meu filho tem 19, são adultos, mas sempre eu tive uma preocupação no que exatamente eles estavam se envolvendo. Porque hoje nós sabemos que existem os jogos, os animes, e tem filmes, desenhos animados com conteúdo sexual, Isso. joguinhos que têm conteúdo sexual. Aí ele tem acesso... E que são indicados para crianças. Né? Alguns são, que são indicados para crianças, mas que porém, têm conteúdo sexual. E que sim. aceleram demais e deturbam, né? Aquela questão do que é realmente saudável e entra no sexo frívolo, né? O sexo por sexo, sem os valores, né? Sim. E assim, até eu vou abrir um parênteses, que eu vi um joguinho, onde tinha a violência sexual, o estupro no jogo. Então a criança está lá jogando e ela está sendo estimulada, ela está se vendo como um estuprador. Então eu achei assim, gente, pais, mães, observem o que é de fato que tem no computador dos filhos de vocês. Não se desliguem, não desista dos seus filhos. Observem com atenção o celular, quem está, realmente, se aquele amiguinho que diz que é daquela idade, será que aquele amiguinho é da idade? Então tem que... E é com carinho, é com diálogo, e é explicando por que você está fazendo isso. Não é chegar com violência, assim, deixa eu ver isso aqui, arrancar, tirar. Não é com gestos violentos. Tapa, dá soco. Não precisa. Não, Tem gente que dar faz tapas, arranca, né? Tira. Não. No diálogo. Estou fazendo por quê? Porque existe aí um perfil de pessoas perversas que podem estar fazendo isso com você. Então, eu faço isso porque eu quero me certificar e confiar no filho. A partir do momento que o filho tem ciência daquilo, ela também confiar, mas está de olho, né? Porque tem muita gente malandra, né? Sim, e assim, além desses jogos que você comentou, um outro problema é quando as crianças... vão brincar no celular dos pais e os pais não tomam os devidos cuidados e as crianças acabam acessando fotos e vídeos eróticos que os pais armazenam no celular. Nossa. Né? E a criança acaba vendo isso. Então é bem interessante. É um bom alerta isso. Sim, é bem importante a gente mas vamos lembrar também, Fernando, só fazendo uma interrupção, que antigamente, não sei se acontece mais, mas antigamente os pais levavam os filhos para a primeira vez em uma zona. Exatamente. Isso não é saudável, né? Não. Ele quebra, né? Ele quebra Pois todo um contexto aí de relacionamento. Sim, né? porque quando o adolescente tem
a sua primeira relação sexual, ele tem que se sentir preparado para isso. E não um adulto, acho que meu filho precisa ir lá porque ele já tem tal idade. Isso não é um machismo? Claro. Porque aí a relação acaba sendo desigual, a menina se protegendo e o menino é o garanhão. Sim, a menina só vai depois do casamento, né? E Agora o menino vai lá na zona para poder ter essa relação. Tem então, que parar isso, né, gente? Sim. Tem que, Já passou já dessa época aí, É, pelo amor de Deus. Mas quanto mais a gente puder falar que direitos são iguais e que a relação tem que ser gostosa e tem que ser consensual e tem que ser, sim, com pessoas que sejam que não sejam da família, né? Sim. Que, da forma assim, né? Quem tem tem, isso que você não falou. é gesto de amor quando existe alguém familiar, um adulto acariciando uma criança. Isso Sim. não é amor, isso aí é abuso. Não. Sim, isso que você falou é interessante, porque quando essas crianças são expostas a conteúdo erótico, seja em jogos, em esses animes, ou até no próprio celular dos pais, isso também é um tipo de violência sexual. Né? O que é a violência sexual infantil? É quando a criança tem acesso ou a uma relação sexual ou a um conteúdo em que ela não está preparada psiquicamente para aquilo. Então, a criança ser exposta, uma criança de 5, 6 anos, ver um vídeo erótico no celular dos pais, é um tipo de violência sexual. Já que você está falando aí dos filmes, das fotos, e essa troca que tem nas... como que é? Não, relacionamento virtual, e onde que as pessoas acabam fazendo fotos, vídeos, nudes, essa troca de fotos. Como você vê isso, Fernando? Então, esse compartilhamento, né, de nudes, que o termo do inglês que a gente usa é sexting, né, que é o compartilhamento de conteúdo erótico, é uma nova forma que as pessoas encontraram de se relacionar. É muito difícil a gente dizer se é uma forma certa, se está errado, se é bom ou se é ruim, né? A gente vai poder observar os impactos dessa prática daqui a alguns anos, né? Porque, como eu havia dito, a gente precisa de estudos científicos para nos mostrar qual que é o real impacto disso na vida das pessoas. Mas até chegar esses resultados, a gente pode levantar hipóteses. Me parece né? que é um certo banalismo, né? O corpo ficou banal. Assim, eu entendo que nem, por exemplo, muitas pessoas já chegaram para mim falando assim, eu nem conversei com a pessoa, nem sei quem é, ele já está me pedindo nudes. Sim. Primeira coisa assim, Nossa. seu nome nudes. Cadê? Perdeu Dependendo- 10 pontos, né? Dependendo do aplicativo, a pessoa vê primeiro o órgão genital para depois ver o rosto, né? Literalmente. Então, assim, eu acho que isso tem a ver com um tema que a gente estava falando agora há pouco, sobre essa questão da autoestima. Então, assim, por que uma pessoa, ela acha que para conquistar o outro, ela precisa mandar um nudes? Será que ela não tem outras coisas? Ou será que ela não percebe nela outras coisas boas para atrair? Porque, assim, o que virou o nudes? Uma estratégia de conquista. De que outras formas isso pode ser tipo feito? apelativo, né? Então, não sei se é apelativo. Acho que é uma estratégia que as pessoas encontraram. Né? Não sei se está certo ou se está errado, mas é uma estratégia... É que o visual é estimulante. Sim. E muitas pessoas procuram esses recursos para poder acelerar um processo para entrar na vida sexual. Já direto o sexo. O sexo é bom, vamos analisar a relação se vale a pena. Sexo não é bom, então já não gostei, então não deu liga. Entra também... aí, a porta de entrada da relação, do relacionamento, acaba sendo muito o sexo. E também tem a ver com a nossa cultura. Com os avanços da tecnologia, a gente está numa cultura que é extremamente imediatista. Então a gente não tem mais... a gente não vê possibilidade de ficar esperando, né? Ou ter paciência para esperar. Então, assim, me manda um nudes logo, porque tem mais 10 aqui me chamando no aplicativo e eu não vou ter tempo de ficar esperando. Então, o que as pessoas... Nossa, que ridículo. Sim, mas é mais ou menos essa dinâmica, né? Aí, quer dizer, as pessoas, elas, por uma questão, às vezes, de autoestima, de insegurança, ela fala, bom, para
conseguir conquistar aquela pessoa, já que tem um monte na fila, eu preciso mandar esses nudes. Só que assim, tanto a pessoa que está pedindo com essa urgência, quanto a pessoa que está mandando, a gente não pode ignorar que elas fazem parte desse nosso contexto social que prega a urgência, né? Em que a gente tem que fazer tudo muito rápido, né? Em que as coisas têm que vir muito rápido. Há muita competitividade. Há muita competitividade. Tainara Campos, tem alguma Temos, pergunta? sim. Citar algumas aqui. Rosânia Caputo está falando: parabéns, Fernando. Espero que traga outros temas sobre sexualidade. Você é um ótimo sexólogo. Temos Gratidão. aqui também Luciana Consolete, falando: legal, vi Lu. muitos... Você conhece? Conheço. Ela falando aqui: já vi muitos casais que esquecem do papel de homem e mulher e assumem literalmente o papel de pai e mãe. Sim. Totalmente errado, né? Ela está colocando aqui. Mas se nós observarmos essa construção psíquica, que é onde um supre a necessidade do outro de pai e de mãe, como é que é essa relação? Como é que eles tiveram um relacionamento Sim, com seus próprios pais? Sim. Então, a carência que houve na relação com os pais, eles tentam suprir. E nós observamos muito, até mesmo por traços físicos, né? Quando a pessoa ela tem uma modificação, por exemplo, a pessoa é magrinha, ela tem uma característica de personalidade, de caráter. Então, aí, quando ela casa, ela acaba engordando bastante. Por quê? Porque ali ela tem um seio familiar, ela identificou. Se for um homem, ele identificou a mãe na mulher, e a mulher está usando aquele recurso materno com o marido. Aí tem toda uma transformação. E existe uma explicação baseada no corpo explica, né? Que o corpo realmente ele vai estar explicando exatamente essa construção psíquica, e em análise a gente já é um recurso que a gente utiliza em análise para a gente poder estar identificando rapidamente aí como é que é a construção psíquica através dos traços do corpo. Tem até um livro, me parece, que chama-se O Corpo Fala, é isso? O corpo fala, ele está falando de comportamento. Por exemplo, eu estou sentada aqui de braços abertos, então eu estou aberta às informações, ao diálogo. Então, esse livro que fala do corpo fala, ele vai estar falando, eu estou fechando o meu braço, então é de comportamento. Então, eu me fechei para uma situação, eu estou me protegendo. Então, o corpo fala. Que é a comunicação não verbal. É a comunicação não verbal. O corpo explica quando a mielinização aconteceu já desde a vida intrauterina até o momento em que chegou na fase adulta. Então, o corpo ele passa por transformações de acordo com o trauma. Na época em que houve um trauma, há uma transformação na figura do corpo. Então, pessoas que são mais gordinhas, existe uma explicação. Por que mais gordinha? Porque é mais comprido, mais longo, ou porque tem a carne é mais dura, a carne é mais mole, e tem a ver muito com a característica psíquica e do desenvolvimento. Então, até para saber se teve um abuso. Dá para saber se teve O corpo explica até se essa criança, esse adulto teve um abuso quando criança. O próprio comportamento, né? Inclusive na clínica nós observamos através da brincadeira. Então, quando a criança ela está brincando, para nós que somos profissionais, a gente observa como que ela lida com os brinquedos, porque ela retrata, ela reproduz aquilo que ela aprende. Porque não existe aquela questão assim, meu filho aprendeu com quem? Com quem ele está tendo exemplo. O nosso cérebro, ele traz, nosso corpo, ele já traz um código, uma informação no nosso código genético, quando nós já recebemos isso dos nossos antepassados. Isso na memória celular. E aí vem o conhecimento através da vivência. E isso acontece desde quando está na barriga da mamãe. Se ela passa por atribulações, a criança ela recebe uma quantidade de adrenalina, a barriga endurece, fica fria, a criança se encolhe. Aí tem toda uma transformação desde a vida intrauterina. Tem até uma pergunta aqui da Silésia Caputo, de Bom Sucesso. Pergunta aqui pro Fernando. Educação sexual acontece na família e orientação sexual na escola, correto? Então, Nem sempre, né? Nem sempre. Na verdade,
eu acredito que tanto a família quanto a escola, elas podem fazer um papel na vida das crianças e dos adolescentes em conjunto, né? Eu acho que não faz sentido essa divisão que as pessoas têm de que isso é coisa da família, isso é coisa da escola. Eu acho que ao invés de ficarem disputando esse lugar de quem deve fazer o quê, eu acho que a escola e a família deveriam se unir, né? E ambas, essas duas instituições tão importantes para a criança e para o adolescente, trabalhar em prol de um bem-estar, né, e de uma saúde para essas crianças e para esses adolescentes. Então, eu acredito que a educação em sexualidade ela possa ser oferecida pela família, mas ela pode ser oferecida pela escola também. No meu ponto de vista, essas duas instituições podem colaborar com esse processo. Pode ser compartilhado, então, os pais com a escola. Sim. Tainara, tem mais pergunta? Temos sim. Ivani Cardoso está perguntando aqui. Existem estudos que mostram que a liberdade sexual contemporânea traz mais felicidade? Ou seja, a liberdade deixa as pessoas mais felizes? Então, a liberdade sim. Só que é bem interessante essa questão da liberdade, porque a liberdade ela traz responsabilidade. Sim. Né? Então, quando a gente fala de uma maior liberdade sexual, existe uma responsabilidade junto disso que muitas vezes as pessoas não sabem lidar com isso. Andam juntos, né? Andam juntos, né? Então, a própria psicanálise traz a questão da relação entre sujeito e objeto, né? Então, quem que é o objeto? Um objeto, eu coloco ele onde eu quero. Né? O meu celular é um objeto. Se eu colocar ele em cima dessa mesa, ele só vai sair daqui quando eu pegar. Agora, se eu pegar um cachorrinho e colocar ele em cima dessa mesa, ele não vai sair só quando eu quiser, porque ele não é um objeto, ele é um sujeito. Só que, ao sair dessa mesa, ele pode derrubar os fios, os computadores. Quer dizer, há uma consequência aí na medida em que a gente assume esse lugar de sujeito. E que eu acho que as pessoas têm uma certa dificuldade em lidar com isso. Quer dizer, há uma liberdade sexual maior, né? Só que o que eu faço com essa liberdade? Né? Então, o que eu escolho fazer e quais são as consequências das minhas escolhas. Exatamente. E assumir as responsabilidades e não transferir a responsabilidade para o outro, certo? Porque a gente vê muita queixa no consultório, assim, as pessoas hoje se sentem mais livres sexualmente para ter relações múltiplas, né? Então, para sair com uma pessoa hoje, sair com outra amanhã, outra depois de amanhã, enfim. Só que daí muitas vezes essas pessoas voltam para si, saem dessa euforia toda e dizem assim: mas eu não consigo ter um relacionamento sério, eu só consigo ficar tendo relações sexuais eventuais. Então, assim, o que essa pessoa está fazendo com essa liberdade? Né, eu acho que a liberdade ela traz aí uma série de questões e que cabe à pessoa pensar de que forma ela pode lidar com isso. No meu consultório, as pessoas que têm essa rotina, elas relatam muito vazio, se encontram, isso é uma fuga, né? Elas sentem sozinhas, porque elas não conseguem dar sustentabilidade a uma relação que é a troca. E energeticamente falando, a pessoa ela carrega a energia do outro no ato sexual. Então, quanto mais pessoas ela se relaciona, mais energia dos outros ela tem e acaba interferindo na energia dela, na construção dela. Então, muitas vezes, as coisas acabam se atrapalhando, ela se perde no meio do caminho dos seus objetivos e não entende o porquê, porque ela está carregando muita energia do outro. Porque o ato sexual ele tem uma demanda, uma troca de energia muito grande. E isso interfere na saúde, interfere nos negócios, interfere porque o que é que o outro tem, que energia o outro tem e que eu estou adotando para mim, que está vindo para mim. Então, é algo que é para pensar e saber que existe uma consequência. O que é importante da gente salientar aqui é que a liberdade sexual ela é muito importante. Né? E é muito bom que a nossa geração ela tenha uma maior liberdade de falar sobre sexos, de poder se relacionar sexualmente, de não ter tantos tabus quanto as gerações anteriores. Né? Isso é muito positivo. Mas o que é importante pensar é que
existem aí alguns aspectos que podem trazer também, de repente, alguns conflitos, né? Então, a liberdade ela é excelente em qualquer área, inclusive na vida sexual. Tainara Campos? Aqui no caso a Luciana está falando levar o filho à zona ou artigos sexuais é pular etapas e um desrespeito ao filho, né? E está falando exato, algo se difundiu na relação entre o indivíduo e os pais e tratar na psicanálise acho algo bem válido. Sim, veja, a pessoa ela não entende muitas vezes o porquê está acontecendo alguns fatores com ela, algumas sensações, sentimentos, tristezas. Muitos não entendem o porquê, porque não traz na memória, porque fica tudo muito gravado no nível de inconsciência. Então ela acaba tendo atitudes, reações devido ao que está lá no inconsciente e ela não tem a ciência exatamente do o que é que está acontecendo. E quando nós estamos num set analítico, quando a pessoa está conosco, nós temos o preparo para poder trazer essa pessoa a ter o conhecimento, trazer a ciência e ressignificar aquele sentimento. Ela não vai apagar da memória, mas porém ela vai compreender o porquê, e isso é libertador. O autoconhecimento nos traz ferramentas para que a gente possa lidar com as adversidades da vida. Então, é muito importante. Na verdade, você concorda comigo que terapia tinha que ter na caixa d'água de todo mundo? Sim. Devia abrir uma torneira e sair um terapeuta. A Astrid Fontinelli fala que a terapia devia fazer parte da cesta básica, né? Deveria fazer. E assim, quebrar esse tabu, né? Não vou fazer terapia porque eu não sou louco, né? E ao contrário, privilegiado é quem tem a oportunidade de conhecer-se. Então eu faço um convite para você agora. Você se conhece? Vem para cá, fala conosco, vamos fazer aí esse autoconhecimento, utilize aí os recursos, que hoje o que tem de gente boa no mercado, tem terapeuta, psicanalista, tem pessoas que amam pessoas, que estão se preparando a cada dia mais, porque a gente nunca para de estudar, né, Fernando? Eu já quero me inscrever em alguns cursos lá na escola do Fernando, né, para que a gente possa estar sempre trazendo aí recursos para poder acolher, orientar, ouvir, ajudar a ressignificar, transformar a vida, porque ela tem que ser, como eu falo, Tainara, a vida tem que ser leve, fácil, Sim. alegre e glorificada. Não é, Fernanda? Aqui o Marcos Garcia está falando ótimos comentários. Parabéns a todos. Relativo à saúde sexual. Vejo a importância da educação básica dentro de casa. Mas o que tenho visto ultimamente é simples, independentemente das dificuldades com os filhos e tarefas profissionais e do lar. Calma aí, só um minutinho. Diariamente dizer eu te amo, olhar nos olhos, beijar muito na boca, e tá aí o passaporte da felicidade e da satisfação sexual. Trazer de volta um pouco Ótimo. do romantismo, né, Marcos? Marcos é um amigo, ele está sempre participando aqui conosco, muito obrigada, né? Por estar trazendo sempre conteúdos ricos para a gente poder estar interagindo. Como o Marcos e tem outras pessoas, várias aí, que a gente ama de paixão, já só pela convivência aqui na rádio, né? Diga, Tainara. É um diálogo aqui entre vocês? Esse diálogo oculto. Então, Já são 9h14, por isso que eu tô... Eu acho que ela está com fome. Não. Inclusive, gente, você que está nos ouvindo, eu quero participar para vocês, que eu e o Fernando, de segunda-feira, a partir da próxima segunda-feira, às 9h30, nós estaremos fazendo uma live. Eu vou estar convidando, entre lá no meu Instagram, de Sandra Betiol, e aí nós estaremos falando desse assunto e muitos outros assuntos. Então, a gente vai fazer uma maratona toda segunda-feira, às 9h30, nós estaremos fazendo uma live, né, Fernando? Isso. Falando desses assuntos e outros mais, né? Sim. Muito mais informações. Inclusive, deixa eu interromper você, mas é para falar mesmo do seu talento. Fernando, ele vai lançar um livro agora no início do ano, com um tema muito interessante, um tanto polêmico. Fernando, fala um pouquinho desse livro e um pouco desse conteúdo para a gente. Legal.
Bom, primeiro quero reforçar o convite aí da Elisandra para essas lives, né? A gente sabe que esse tema é um tema que nunca se esgota, né? Sempre tem aí a gente percebeu aqui, né? Se pudesse a gente ia pela Fica até madrugada. amanhã. Passar. Tem muito assunto, porque né? Tem muita coisa para assunto, falar. Né? Então a gente vai poder aí discutir um pouco melhor aí no Instagram, né? A gente vai fazer através do Instagram da Edissandra e do meu, que é @Escola dos Afetos. E muito legal poder compartilhar essa questão aí do meu livro, né? Eu vou lançar agora em janeiro um livro que faz parte de uma coleção, que o nome da coleção é Coleção Outras Vozes. Né? Então, por que coleção Outras Vozes? A gente vê que na nossa sociedade existe uma série de vozes que não foram escutadas, que não foram valorizadas, como vozes de pessoas negras, de mulheres, de pessoas com deficiência, de pessoas com transtorno mental, de LGBTs. Então, a ideia dessa coleção Outras Vozes é trazer estas vozes que não foram escutadas ao longo da nossa sociedade e poder oferecer um espaço, uma escuta qualificada e poder falar sobre esses temas. E faz parte dessa coleção o livro que eu vou lançar em janeiro, que é um livro infantil. O título do livro é Minha Família é uma Festa. O livro conta a história do Pedrinho. Pedrinho é uma criança de 4 anos que foi adotada por um casal gay masculino, né? E a história se passa quando o Pedrinho leva a sua família para uma festa da escola, né? Então, a gente vai falando ali na história sobre os conflitos que vão aparecendo, sobre os questionamentos. Mas você não tem mãe, você só tem pai, né? Dos próprios amiguinhos e dos adultos que fazem parte ali da comunidade escolar, né? Então, a ideia é que a gente possa trabalhar a questão da homossexualidade e da homoparentalidade já desde a infância, porque a gente entende que o preconceito ele não é algo com o qual as crianças já nascem. Né? O preconceito, as crianças vão se tornando preconceituosas na medida que tem contato com a gente que é adulto. Então a ideia é que a gente possa ajudar essas crianças, já que elas não têm preconceito, a continuar naturalizando estas relações que são tão legítimas quanto as outras. Não implantar preconceitos, né? Na Sim. cabeça da criança. Exatamente. Nossa, muito bom. Você que está em casa, ou está no rádio, está no carro, né? Onde você estiver aí, anota aí. Na próxima semana, no dia 2 de dezembro, quarta-feira, a partir das 19h30, né? Agora é 19h30. Não é a partir mais, né? Agora é 19h30. Agora é 19h30. Eu estarei aqui com o Dr. Antônio Marcos. Nós estaremos falando de estudos da paixão, das paixões. O que quer dizer isso? Qual é o que te impulsiona? O que te faz você ter ação? O que faz você transformar? Quais são as suas grandes paixões, suas paixões? Né? O que te impulsiona na vida? Então, dia 2/12, estarei com o Dr. Marcos. Ele tem um currículo maravilhoso também, né? Que eu só trago especialista, viu, Fernando? Só trago gente boa. Né, gente? Você que está aí me ouvindo, não é verdade? Eu só trago gente fera. Então, já fica o convite para a próxima quarta-feira. Nós vou estar fazendo o flyer também, né? Com mais informações. Tainara é nossa artista e ela que faz os flyerzinhos, né? Vou postar. Então, fica aí o convite. Convite para a próxima segunda-feira. Isso. O Fernando, quando ele estiver próximo do lançamento do livro, estará aqui conosco, né, Fernando? Sim. Já estendemos o convite, né? Uhum. Não foge, não. De maneira alguma, porque ele é o nosso convidado querido e nosso parceiro aí das lives que vão vir aí adiante, né? Sim. E, bom, Luiz, como é que nós estamos de tempo? Bora lá? Tá na hora, né? Já? A Tainara já se mostrou aí com fome, com sono. Olha, fome ainda não, mas sono talvez. Agradecendo já, né? Eu espero que você tenha gostado do programa. Espero que a gente possa ter respondido algumas perguntas aí, as perguntas de vocês. As que nós não conseguimos responder hoje, esteja conosco na nossa live. Hoje nós estamos aqui, nós estamos sendo patrocinados pela Clínica Betiols.
E eu quero falar um pouquinho também para vocês, né, lembrando que eu tenho excelentes profissionais, parceiros, amigos que trabalham comigo, como a Valdíria Correia, que trabalha com a placa radiônica, mapa numerológico e terapia do cone hindu. Temos a Laís Martins, que ela faz... Martins Isso. Silveira, ela faz harmonização facial, onde ela tem várias técnicas como ozonioterapia, técnica botulínica, preenchimento facial, bioestimulador de colágeno, microagulhamento, peeling químico, skin booster, lipo de papada. Gente, olha, eu não tenho papada ainda, mas eu quero, se um dia eu tiver, vou procurar. É muito bom. Procurar fazer. Pior que fica Olha bonito. só, a pressão da mídia que eu tenho, que não tenho que ter papada. Eu tenho que ter direito de ter papada e cabelo branco um dia, não é? Mas tudo bem, nós temos os recursos aqui. Um dia aparece. Emagrecimento, intradermoterapia e secagem de vasinhos nós temos na Betiols, Clínica Betiols. Temos também a Sônia Pinheiro com design de sobrancelha e alongamento de cílios. Temos a Daniela Pérez, com terapia ortomolecular. E eu estou lá também com a psicanálise, barras de axis, emagrecimento à base de barras de axis, rejuvenescimento também a nível energético, que é o facelift. Isso. E tenho também o cone hindu, que é uma técnica que também estamos fazendo. Enfim, não pode. Que lá na escola de oratória, Vox to You, me ensinaram que não nunca se termina falando enfim, entendeu? E muito menos é isso. Deixa a professora Bianca e Elaine saber disso, né? Pois é. Então, com tudo isso, eu faço um convite para vocês estarem nos visitando, tomando um chazinho natural, um cafezinho, passar conhecendo. O contato, né? Nosso contato, Tainara. Qual é o contato da clínica? Contato da clínica, vocês podem entrar através de ligar mesmo ou mandar mensagem pelo WhatsApp. Eu estou respondendo 24/48, né? Se ela falar isso, daqui a pouco é escravidão, hein? Para com isso. Olha, mas a gente trabalha no que a gente gosta, né? Então, é 11 989 18 5807. Aí, repetindo novamente, 11 989 18 5807. Tem fixo também? Fixo? Não, fixo não. Aí já é escravidão mesmo, né? Tem que estar em casa, tem que estar fora, entendeu? E aí, uma outra coisa. Você também pode fazer sugestão de temas, fazer as suas perguntas, como agora nós temos também a nossa live, nós temos essa maratona de live, então pode também utilizar esse WhatsApp para mandar as suas perguntas para que a gente possa responder seus lá temas de e curiosidade, aqui no programa né? também. Tudo que você tiver curiosidade, a gente pode estar falando aqui no programa também. Né? A gente pode fazer um tema bem legal, abordar um tema bem legal. A partir da iniciativa de vocês. Né? Então, a gente pode estar trocando essa ideia aí pelo WhatsApp. Repete, Tainara, por favor, o WhatsApp. Sim. 11 989 18 5807. Eu ainda vou decorar. Não decorei ainda, Ainda hein? não. Ainda não decorei ainda. Eu vi uma vez e decorei. Entendeu? Essa cabecinha é maravilhosa. E aí, eu agradeço agora o Fernando. Né? Fernando, foi uma delícia esse bate-papo. Tem muito mais a ser abordado. Na psicanálise, a gente tem muito para abordar. O desenvolvimento infantil, psíquico. Temos muito. E é muito rico, né, Fernando? Por isso que a gente vai dar continuidade, né? Sim. Então, a gente vai trazer os grandes autores da psicanálise, aí os estudos também nessa troca de ideias. Vamos estar enriquecendo bastante. Obrigada, Fernando Batista, diretor da Escola de Afetos, um sexólogo de primeira, muito obrigada. E agora, muitos elogios, inclusive. E aí, com tudo isso, eu não sou boba nem nada, já observei o talento do garoto e falei assim, você tem que dar aula lá na clínica, né? Porque eu também dou aula de... Você aí, que está me ouvindo e quer... Está procurando uma profissão, está procurando algo para fazer e gosta de ser humano e gostaria de ingressar nessa área, quer fazer um curso de barras de axis, então eu convido você a fazer um curso conosco lá na Clínica Betiols, em São Caetano do Sul. Também vamos ter o curso online. Por enquanto, eu tenho para te oferecer o presencial, com todos os cuidados que são necessários, devido à Covid,
tem todos os cuidados, mas nós temos aula presencial na clínica. Muito bom. Personalizada, e é uma delícia. É muito rápido o curso. E outra coisa que eu quero falar para você. O meu curso de barras de Axis, eu estou formulando de forma diferente. Como ser atendido, como é a abordagem. Não é só ir lá aprender a técnica, e sim como receber o seu cliente, como dar feedback, como estar acolhendo aquela pessoa que está buscando através de uma dor. Então, tem Bem todo completo. um cuidado, tem todo um cuidado diferenciado que nós estamos orientando também, porque ensinar apenas uma técnica, para quem é profissional da área, ok, já sabe, e quem não é profissional, que não precisa ser profissional, então quer entender melhor e tem insegurança porque nunca trabalhou na área, nós estaremos dando orientação. Isso, como você pra pode você não ficar perdido, né? para não ficar Não se preocupa. insegurança. Então tem todo um treino, tem o teórico e tem o prático. Enquanto não sair seguro, a gente não abandona, a gente está lá juntinho, viu? Tainá, que hora que começa a atender a clínica, Betiols? A partir das 7, né? Olha, tem gente que me pede, pelo amor de Deus, me atende às 6, que aí A depois eu gente não abre posso. uma exceção, né? A gente abre uma exceção. Porque tem... Mas, via regra, a partir das 7 horas, nós temos um período da manhã, da tarde e o período da noite. Só de quarta-feira que eu não estou na clínica e de quinta-feira que eu também Que é a partir da faço, noite, né? à noite. Só à noite de quarta e quinta que eu não estou na clínica. Né? E aí eu estou lá na Vox2U fazendo o curso para poder interagir melhor cada dia mais com você, que está aí me ouvindo. Muito bem. Os agradecimentos do Fernando, né? Suas considerações finais, Fernando? Então. A réplica técnica. Eu interrompendo de novo na minha falta de educação. A dona Nossa. Antônia, a dona Toninha me deu educação, viu? Mas eu vou te interromper. Como eu disse que eu não sou boba nem nada, o Fernando vai dar alguns cursos na nossa clínica. Então jogue os temas lá para nós, para o Fernando estar aqui em São Caetano conosco, aqui no ABC. Sim. Muito obrigada, Fernando. Eu que agradeço, né? Agradeço aí as pessoas que nos acompanharam, meus amigos aí que mandaram as perguntas, as outras pessoas, né, que eu tive o prazer aí de compartilhar desses momentos. Agradeço aí de Sandra, ao Luiz, né, Obrigado. pela acolhida, né, por proporcionar pra gente aí poder conversar sobre esse tema tão importante, né? E é isso, fico à disposição, né? Vai ser um prazer poder fazer esses cursos aí na Clínica Betiol, fazer essas lives com a Edissandra, e é isso aí, tamo junto. Obrigada, Isso. Fernando. E eu tenho que agradecer a Regina. Regina é uma orientadora, professora, também psicanalista da escola da SBPI, Sociedade Brasileira de Psicanálise, onde eu faço algumas especializações. Ela que me deu esse presente, né? Que é o Fernando, também me deu presente da nossa próxima semana, né? E ela estará junto conosco, juntamente com a doutora Fátima, no dia 9, vamos falar sobre regressão. Doutora Fátima Moura é uma especialista em regressão, inclusive ela vai lançar o livro dela, do assunto, né, que é bastante interessante. Ela é especialista, é o único livro que eu saiba que tem tantos temas e tantas experiências e abordagens de regressão. Então, elas estarão conosco aqui no dia 9. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Regina, pelos presentes, porque ela me passou pessoas preciosas que daqui para frente, gente, até o ano que vem, só tem gente maravilhosa. Esteja aqui conosco. Só gente boa. Aproveite que tem muito conteúdo. Tá? Olha, se segurem nas E é gratuito, cadeiras. viu? Não tá pagando, não. Pode aproveitar, pode arrancar nosso couro e fazer muita pergunta aí. Calma na sua linguagem. Couro nenhum, não. A menina. Bom, é isso aí. Agradeço a participação de todos pelo WhatsApp, os textos. Ninguém mandou áudio, né? O assunto sexo, ninguém quer mandar áudio. E é tão bom, né? Aí Pois o é. áudio que é o interessante. É verdade, é. Luiz, obrigada, viu? Esse Opa. programa tá tão gostoso, tá Top, me divertindo, né? viu? Assunto muito legal, conteúdo excelente. Aliás, tivemos aqui o elogio por final da nossa ouvinte Rosânia Caputo de Pouso Alegre. Está dizendo parabéns, excelente programa. Obrigado, Rosânia.
As duas irmãs, né? A Rosânia de Pouso Alegre e a Silésia Caputo de Bom Sucesso, Minas. Muita gente. A Silésia disse que amou o programa. Então, obrigado a participação de vocês. Convidadas, venham sempre. Chega em casa, aqui, ó. Aqui é que nem casa, né? Vem aqui, se sinta abraçada. Você que está aí me ouvindo agora, eu sei que tem muita gente que eu gosto muito, que não se manifestou, mas eu sei que está aí participando, então recebe aquele meu abraço bem gostoso e quentinho, carinhoso aí, aonde você está. Luiz, posso fazer mais um agradecimento? Você dá mais uma canjinha, claro, aí? Tem até amanhã. Eu quero agradecer a minha mãe maravilhosa, Antônia de Jesus Lacerda, ao meu pai, Dr. Edson Bettiol, e a minha família maravilhosa, meus tios, que sempre fizeram parte da minha vida, minha irmã, minha família como um geral, que eu só estou aqui graças a vocês. Amo muito a minha família e sou muito grata a tudo que eu já recebi, a todos os ensinamentos, inclusive o sim e o não, que nos fortalece. Então, papai e mamãe, muito obrigada. Meus familiares, muito obrigada. Gratidão e muita luz, muita paz para vocês. Amém. E para você também que está aí me ouvindo agora. Um beijo. E pro filhão, o filho? Nossa, agora você me deu assim, ó. Filhão que tá aqui, Gabriel Lacerda. Mostra aqui, filho lindo. Olha, deixa a mamãe babar. É difícil ver uma pessoa Mostra bonita esse dessa. olhão azul. Menino lindo. A minha filha maravilhosa que tá lá na casinha dela, nos ouvindo, eu tenho certeza. Louise, Joel, Vinícius, são pessoas que eu amo muito. Não são todos filhos, tá? Só pra deixar claro, é que ela não separou ainda. São filhos do coração, mas a filha Louise e Gabriel é aqui, ó, veio daqui, e os outros que vieram, né? Tem uma filha do coração também, que faz uns dias que eu não falo, mas ela é do coração, é a Stephanie, a famosa Té. Essa menina também é do meu coração. Saudade. Filhota. Então tá, gente, beijo, obrigada pela audiência, obrigada por tudo. Tchau, pessoal. Semana que vem, tchau. na quarta-feira, às 19h30. 19h30. A partir das 19h30. Obrigado, boa noite. Boa noite. Saúde mental e bem-estar. Saúde mental e bem-estar, com Edissandra Bettiol, na The Wall FM.